Olá, sejam bem-vindos a mais um Trajetórias. Eu sou Diego Flores, meu colega Adolfo Vaz. Hoje nós vamos entrevistar a professora doutora Carmen Justina Gamarra, do curso de Saúde Coletiva aqui da Unila. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Professora, a gente sempre faz uma primeira pergunta aqui, né? Para contar um pouquinho sobre o início dos seus estudos. Você lembra o que te motivou aí na trajetória da sua graduação, por exemplo? Certo, tá bom. Então, eu tenho que contar um pouquinho assim da minha infância, né? Ensino fundamental. Eu nasci em uma cidade bem pequena do interior da Argentina, Puerto Leone. Ele fica na província de Misiones, aqui de fronteira. Agora, só para ter uma ideia, ele tem um pouco mais de 2.600 habitantes. Então, para ter uma ideia do pequena que ela era naquela época. E a gente morava ainda, não no centro, morava um pouquinho mais afastado do centro. No centro tinha somente a escola de ensino fundamental, e ela era a única escola da cidade. Eu estudei aí, todo o meu primário. Depois disso, logo, um ano depois de que eu terminei o ensino fundamental, foi criado o colégio secundário, onde fiz o segundo grau. Tá? Eu sou filha de imigrantes paraguaios, então a gente tinha assim uma... Bom, outra coisa assim, marcante da minha infância é o número de irmãos. Eu tenho 9 irmãos, somos 10, uma família bem numerosa. O Natal é cheio, então, né? Não precisava dos vizinhos, não tinha vizinho, Sim. mas também não precisava. A gente ia andando junto para a escola, brincava em casa mesmo, Natal, Ano Novo, não precisava sair no vizinho nem nas familiares, era bem engraçado isso. Então, tudo acontecia, a escola era a parte mais importante da cidade, né? Tudo acontecia, festa era na escola, tudo era relacionado à escola. E os jogos a brincadeira que a gente tinha na família também era a escola. A maioria dos meus irmãos mais novos, eu sou uma das mais velhas, eles iam para o ensino fundamental sabendo ler, porque a gente brincava de escola, então era uma coisa assim bem... A escola era importante. Meu pai sempre falava, né, da importância do estudo. Então, a gente estudava meio que naturalmente, achava o melhor, o máximo. Então, isso foi sendo a primeira trajetória na escola e que depois me levou assim, a gostar muito do ensino, do estudo em si. Bom, então, o colégio secundário, eu comecei... fui a primeira turma, né, da escola, então a gente tinha muito destaque, era o centro da cidade, das atenções, tinha muita curiosidade, né? Muita curiosidade, a gente ia estudando lá. Quando terminamos, um grupo pequeno de alunos, em torno de 10 aproximadamente, a gente foi estudar para Posadas, que é a capital da província de Misiones, que era o único lugar onde tinha universidade. Mas então teve que deixar a casa, sair para lá, né, para outra cidade. Isso foi possível porque a gente tinha lá, a universidade tinha um programa, na verdade a província, um programa de bolsa, nacional também, né, de bolsa, que era de bolsa de estudo, então tinha um recurso econômico, tinha casa. Na verdade, a prefeitura de Porto Leone que alugou uma casa para a gente morava lá. Quem foi estudar, tipo, 5 alunos, morávamos lá, íamos para a universidade, a gente fez assim, tudo isso ajudou, porque não ia ser fácil a gente sair para estudar, né? Vocês não foram sozinhos, né? Foi o grupo da cidade. Isso. E como é que foi a escolha da área que você seguiu na faculdade? Você já Tá. sabia? Foi fácil de escolher? Isso é importante. Marcou muito também isso, porque eu gostava da área da saúde, gostava de ajudar as pessoas, de estar perto, orientar, gostava muito dessa parte. Então, na hora que eu senti que tinha que escolher alguma coisa, eu falei, eu vou fazer medicina. Porque, na verdade, eu penso assim, por que eu queria fazer medicina? Porque a enfermagem, porque eu acabei fazendo enfermagem, e a medicina, ela era mais destacada. Então, eu acho que por isso eu queria fazer medicina. Vou fazer medicina. Na hora de escolher na lista de curso que tinha a universidade,
aquela que eu podia escolher, né? Não tinha, mas tinha enfermagem com 5 anos de graduação. Eu falei, 5 anos vai sair um profissional muito bom. Não pode ser que 5 anos estudando vai ser um profissional que não seja de boa qualidade. Chegando lá, eu me apaixonei pelo curso. O curso é voltado para atendimento ao ser humano, de forma holística, o contato com essa pessoa, orientações em relação a como evitar doenças, uma escuta ativa desse paciente, acompanhamento desse paciente. Eu realmente me apaixonei pela profissão. Eu falei assim, isso é o que eu queria. Tanto tinha que no início eles ensinavam, né? Eu via também nas práticas, o médico estava lá, realmente, mas quem tinha o protagonismo era o enfermeiro. Contato maior com o paciente. Claro, isso era com o paciente. Já as outras pessoas de fora poderiam ver outra coisa, mas lá dentro o protagonismo era do enfermeiro. Então eu falei assim, eu me apaixonei. E eu tentando assim relembrar por que eu queria fazer medicina, eu me di conta disso, que tinha um maior reconhecimento para o público, mas lá dentro era diferente. Aí foi isso que me levou a fazer enfermagem. Bacana. E na sequência você fez a especialização lá também? Foi uma sequência na mesma universidade? Na verdade, logo que o curso era de 5 anos, mas tinha um período de 3 anos que a gente ganhava um título intermédio que era de enfermagem universitária. Quando eu me formei de enfermeira universitária, eu fui chamada para trabalhar num centro de controle do câncer. Nesse centro de controle do câncer, eu comecei, né, os trabalhos, eu tive que estudar bastante sobre o tratamento do câncer, os efeitos secundários, como orientar esses pacientes. Eu fazia todo o trabalho como era falado no livro, né, passo a passo. Aí me levou a procurar uma especialização na área. Essa especialização eu vim para o Brasil fazer no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Realmente foi assim meio que uma coisa, não foi só pela especialização. Eu já estava, meu namorado naquela época, agora meu marido, também trabalha no NILA, né? A gente tinha um projeto de vida juntos e era fazer a pós-graduação. Ele foi fazer no Rio de Janeiro o mestrado dele na área da genética, que ele é biólogo, e eu aproveitei esse período lá para fazer a minha especialização no controle do câncer. O pré-requisito para você entrar nesse instituto, que é muito reconhecido no Brasil e também mundialmente na área, né? Era ter trabalhado pelo menos 1 ano na área do controle do câncer, ou 2 anos. Eu tinha essa experiência. Eu tinha essa experiência e entrei lá. Entrei como bolsista, eu tive contato com todos os setores do hospital. Como era bolsista, eu tinha, porque o mestrado era de poucas horas diárias, né, por semana. Mas como eu tinha a bolsa, eu tinha que fazer tipo uma residência lá dentro. Foi muito marcante e muito importante para mim. Eu passei em todos os setores, tanto de tratamento, cuidados paliativos. Eu lembro que eu não gostei muito dos cuidados paliativos, porque as pessoas já estavam assim no período terminal, muito difícil o atendimento, a parte psicológica, e eu gostava era da parte de promoção da saúde e de ver esses possíveis fatores causais, né, da doença, o que poderia ser feito antes dessa doença acontecer. Isso já está relacionado assim com o curso da saúde coletiva também, né? A gente sabe que para ser professor universitário não tem um curso assim, esse curso é para ser professor universitário. A gente é levado mais ou menos pelas afinidades. A minha graduação em enfermagem, né, de serviço ao público, de atendimento ao público, e a docência também está muito relacionada a isso. Bom, aí então, quando eu estava fazendo a especialização, eu já fui fazendo os contatos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e dentro dela com a Escola de Enfermagem Ana Nery, tá? Esse era um dos meus objetivos, a Escola de Enfermagem Ana Nery, que eu escutava muito dela, tinha um bom renome, eu era enfermeira e eu queria estar na melhor universidade na área da enfermagem. Então, nesse período que eu estava fazendo já a especialização, eu entrei em contato com eles, fui elaborando o projeto.
E o meu projeto de mestrado foi conhecimentos, atitudes e práticas em relação ao exame preventivo do câncer do colo do útero. Então, era conhecer, saber um pouquinho o que estava acontecendo com essas mulheres, por que elas não estavam fazendo o exame de Papa Nicolau para evitar um câncer que poderia ser evitado. Então, tinha bastante conhecimento na área, fui fazendo o projeto. Depois, no ano seguinte, terminei a especialização com o projeto pronto e já fui fazer o mestrado. Essas passagens do graduação, a especialização, mestrado, doutorado, elas parecem concomitantes com a atividade profissional também que você já é exercendo ali. Também foi de caso já pensado nessa trajetória, olha, eu vou procurar esse tipo de mestrado para exercer esse tipo de função. Também foi uma coisa já planejada por parte de vocês? Ou foi praticamente, eu não falei assim, vou me especializar para ser docente em algum momento. Mas, e também a minha trajetória era tudo acadêmica, porque então essa especialização, mesmo que ele me formasse para eu exercer a enfermagem na área da oncologia, né, do controle do câncer de forma mais profissional, né, mais especializada, eu estava fazendo isso porque eu tinha, no Brasil, mesmo como enfermeira, eu não podia exercer como enfermeira. Eu tinha que fazer uma trabalho. Revalida, né? Isso, mas não era uma coisa fácil. Você tinha que estar com permanência no Brasil, tinha diferentes universidades, né? Então a minha ideia era estudando, uma coisa que eu gostei sempre desde pequena, o que eu gostava, eu estudo, né? Mas então a minha trajetória profissional é minha trajetória acadêmica praticamente. Eu não tinha um trabalho. Eu lembro até que quando eu estava fazendo assim, os trabalhos de mestrado, eu às vezes estava com um pouquinho de preguiça assim, de estudar todo o material, preparar. Eu falava, vou deixar por aqui mesmo, amanhã eu pego, porque eu pensava nos meus colegas, todos os enfermeiros que trabalhavam 8 horas por dia e depois no horário vago, eles faziam o trabalho, as investigações, e ficava assim mais difícil para eles. Para mim, eu me sentia na vantagem, porque eu só estudava, só estava na verdade é um trabalho também, professor. Na verdade você um trabalho... preparada depois ali no final para exercer a função, né? Exatamente. E aí, então, eu acabei o mestrado, no mestrado mesmo, na Ananeri, na Escola de Enfermagem Ananeri, ela é reconhecida pelos estudos na área estudos qualitativos. E o meu trabalho, ele implicava a aplicação de um questionário, fazer análises estatísticas, fazer análises epidemiológicas. Então, a minha orientadora de lá, da universidade, né, do mestrado, ela me colocou em contato com outra professora da área da epidemiologia e eu tive que procurar disciplinas na Fiocruz e no Instituto da Medicina Social, que é da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aí, com isso, eu já fui entrando pé para o doutorado, porque eu fiz o doutorado no Instituto da Medicina Social. Com aquelas disciplinas, eu fiz toda essa disciplina do mestrado do Instituto da Medicina Social, tanto que quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz a revalidação, tipo a automática, a equivalência, e ficaram assim pouquinhas disciplinas para fazer o doutorado. Eu me dediquei mais ao trabalho de campo mesmo. E, além disso, outras coisas que eu fiz, além do mestrado e doutorado, foram coisas que eu assim, sempre conto e acho assim, bem interessante. Eu fui contratada como assistente de pesquisa pela Fiocruz e também pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, durante esse período, depois de ter acabado, assim, no finalzinho do mestrado, que eu fiquei um tempo até entrar no doutorado. Então, esse tempo que eu estava sem bolsa de mestrado, doutorado, eu fiz aqueles trabalhos pelo CNPq, CAP, CEVAI, e sempre foram... na verdade, isso também era pesquisa, também estava me ajudando a me qualificar na área, né? Mas já era um trabalho que eu fui contratada, passei pela entrevista e tudo. E eram pesquisas na área que você já estava atuando ou eram outros temas? Pela área em que eu estava estudando também. No Instituto, na verdade, no INCA, era em relação ao controle do câncer e era também para o câncer do colo do útero, que eu estava trabalhando no mestrado. E já na Fiocruz, era uma pesquisa com enfermeiros em relação
estilo de vida de enfermeiros que trabalhavam de noite. Era outra área, mas o que eu fazia mesmo era montar o banco de dados, fazer as análises preliminares, acompanhar um pouquinho o trabalho de aplicação de questionário. E depois... Então, tudo relacionado à pesquisa em si. A minha vida foi assim mais acadêmica em relação à pesquisa mesmo. E logo na sequência já veio a entrada para a docência na UNILA? Como é que foi esse processo até chegar aqui a Foz do Iguaçu? Então, no doutorado, eu fiz no Instituto de Medicina Social. Logo que eu terminei, sempre é difícil essa etapa final, né? Eu falava assim, nunca mais vou ficar fazendo um trabalho tão difícil, assim, desse tipo. Quando eu saí, a minha co-orientadora do doutorado, ele me chamou para trabalhar com ela no pós-doutorado. A gente criou o projeto relacionado com o meu trabalho de mestrado e de doutorado também, que no doutorado eu trabalhei com dados secundários, mas também relacionado ao câncer do colo do útero. E a minha co-orientadora trabalhava com câncer e fatores de risco. Então, a gente montou um projeto para pós-doutorado e a gente ganhou esse projeto e eu comecei. Logo depois do doutorado, comecei a trabalhar no pós-doutorado com a minha orientadora e também a gente fez assim, bastantes artigos, publicou em relação à mortalidade e dados secundários por câncer do colo do útero, câncer de mama, câncer de modo geral. E eu estava ainda fazendo pós-doutorado quando a gente soube da UNILA, que estava chamando professores, ainda não tinha o curso da saúde coletiva. Mas eu conversei com a minha chefe, e eu falei, eu vou lá na Argentina não, porque na verdade é pertinho da Argentina, aqui, que praticamente uma das coisas que trouxe a gente aqui foi a proximidade da sua cidade, da da sua família. Claro. A minha família mora aqui 50 quilômetros daqui, 200 quilômetros minha mãe, 300 quilômetros Poçado, que a gente tem bastante família por aqui. Aí, quando eu vim, então, eu ainda estava fazendo o trabalho de pós-doutorado. Estava fechando, a gente pediu uma renovação, eu não iria renovar mais. Mas quando eu cheguei aqui, eu estava sem trabalho, sem bolsa, e até o meu marido estava, mesmo ele já trabalhando na UNILA, estava com problema para receber pela UNILA. Então, eu falei com a minha orientadora, a gente pode renovar essa bolsa. Eu conhecia o sistema, eu estava fazendo trabalho, eu poderia continuar fazendo, né? Então, preparei o relatório e a gente pediu a renovação e foi renovado automaticamente, né? E eu continuei com a bolsa e com os trabalhos um tempo. Eu fazia teletrabalho, eu apresentei os relatórios por Foi uma vídeo. época bem frutífera na área, eu lembro, assim, passagem dos anos 90 e 2000, essa área de estudos do câncer, né, colo do útero, enfim. Então a professora passou esse momento, conseguiu ver de perto assim, esse avanço, né, científico na área, e que foi importante, inclusive para a entrada na UNILA, né, para lecionar sobre o curso de saúde coletiva. Exatamente. Porque, pelo meu entender, assim, o curso ele demanda do profissional assim, um domínio de ferramentas, metodologias bem distintas, né, para ele se inserir no mercado. A professora se formou em enfermagem, esse profissional vai trabalhar com médicos, enfermeiros. Como que é isso? Como que esse profissional de saúde coletiva, como que a professora trabalha com ele assim, no dia a dia, para formar esse profissional? Exato. Na verdade, o curso de saúde coletiva, ele foi uma profissão nova criada como graduação. Ele já existia como pós-graduação e existe em todo mundo como pós-graduação na área da saúde coletiva, saúde pública. Está com uma discussão mais originária aqui no Brasil, acompanhando a reforma sanitária de saúde para todos. Então, foi criado esse curso, a gente tinha profissionais da enfermagem, da medicina, voltados para atendimento da doença. E aí foi que se sentiu necessidade de ter um profissional voltado para a saúde, que tivesse conhecimento de como funciona o sistema de saúde, como fazer pesquisa com problemas reais. Então, o sanitarista, o graduado em saúde coletiva, precisa ter essas ferramentas, né? O PPC da saúde coletiva meio que foi estruturada já
pelo... Agora fugiu da minha cabeça, mas então É mais interdisciplinar, né? O curso ele tem ou várias seja, vertentes. quem foi criar o curso foi essa demanda já vista pelo grupo de pós-graduados ou pós-graduados na saúde coletiva. Então, eu esqueci o nomezinho, né? Mas tudo bem, não precisa. Então, claro, então aí eles já foram dizendo, então precisa de conhecimentos na área da pesquisa, de epidemiologia, precisa de dados, de conhecer um sistema, porque quando você vai atender a doença, né, os profissionais que estão direcionados para a doença precisam essa pessoa ficar doente. É melhor essa pessoa ficar doente para você tratar, ou seja, você não vai se preparar para fazer prevenção. Mas, de modo geral, se você esperar, a gente precisa de hospitais, precisa de especialistas na doença, mas também precisa de um profissional ou uma área grande trabalhando na prevenção e promoção, porque, do contrário, a gente vai lotar os hospitais e, mesmo tendo os melhores hospitais, não vai poder atender essa demanda. E cada vez mais as pessoas estão vivendo mais e as doenças crônicas, se você fumou desde muito jovem, bebeu, não faz exercício físico, alimentação não saudável, você vai chegar um momento que vai ficar doente e vai demandar muito do serviço de saúde, sendo que a gente pode investir um pouco, bastante, com menor custo econômico em promoção da saúde, que seria a gente até, por exemplo, os projetos de extensão que eu trabalho justamente, vem nesse sentido, assim, a gente trabalha com promoção da saúde em escolas municipais. A gente fala sobre os temas mais diversos, por exemplo, prevenção de acidentes de trânsito, alimentação saudável, exercício físico, sedentarismo, até respeito entre as pessoas, que se a gente viver num ambiente sem tóxico, né? Tóxico, acaba adoecendo, depressão, e aí vai. Então, esse trabalho com as crianças de 6 a 9, 11 anos, justamente a gente faz de forma lúdica, bem assim, para marcar essas crianças na necessidade de uma vida mais saudável. E a gente espera que essas crianças levem isso à vida adulta, né? E às vezes podem levar até para os pais, né? Exatamente. No dia a dia da própria casa, né? Exatamente. A gente vê isso, tem vários artigos, várias pesquisas mostrando que as crianças que sabem, por exemplo, que o pai não pode usar o telefone quando estão dirigindo, eles falam para os pais. E os pais acabam mudando essa atitude. Por exemplo, eu lembro que a gente fez um trabalho com aquelas caixinhas de cigarro. Todas elas em um folder. E eu, sem querer, um sobrinho meu viu esse folder e falou para a mãe e o pai: eu quero que vocês parem de fumar. E ele ficou chorando porque ele não queria que eles sofressem essa doença que estavam na caixinha, né? Aí a mãe e o pai pararam de fumar. Mas então, claro, eu acho que assim, não todo mundo vai mudar, mas uma parcela, assim, e aos poucos, não é um trabalho que você vê o resultado tão rapidamente. Por isso que eu gosto de contar do meu sobrinho, porque a mãe me falou, né? Eu tive que parar, porque eu me senti assim, tão tocada com o que ele estava falando. E bom, então, coisas assim que a gente trabalha com a criança. O adulto também pode mudar, mas se a gente faz isso naturalmente, as crianças aprendem, vão crescendo dessa forma, eu acho que fica mais fácil. Então, por isso que o projeto de extensão está mais direcionado para as crianças do nível da escola fundamental. Fundamental, né? Perfeito. E na área da pós-graduação aqui na Unila você atua também, né, professora? Isso, eu estou na pós-graduação de Políticas Públicas e Desenvolvimento. É um desafio, na verdade, porque a gente está com muitas atribuições, muitas demandas, além das aulas na graduação, e principalmente difícil, por que difícil? Porque os alunos, eles vêm com uma ideia de fazer pesquisa, e isso fica muito afastado do tema com o qual eu trabalho, afastado também da epidemiologia. Porém, mesmo assim, sendo um desafio, é muito bom ver o desenvolvimento desse aluno, como ele vai levando a pesquisa dele.
Eu tento não pegar tantos orientandos, porque aí fica mais difícil, mas no meu caso que eu estava assim, bastante inserida na gestão, no curso de saúde coletiva como coordenadora do curso, então ficava assim, parece pouco, mas tem muita atividade, uma carga muito grande na gestão. A professora comentou da extensão agora há pouco. Como que são as extensões nos estabelecimentos de saúde públicos e privados, né? Como que orienta os discentes assim para esse tipo de trabalho? Porque eu acredito que seja diferente, né? Você orientar um trabalho para um estabelecimento de saúde, uma UBS pública ou um laboratório privado. Acho que as dinâmicas ali são distintas, não são? Isso, só que a maioria das atividades está fazendo no público. No público. Tá? E extensão mesmo eu estou fazendo com as escolas. Mas temos atividades práticas na unidade de saúde, na secretaria de saúde, na vigilância epidemiológica. E como a gente já tem um esquema de trabalho, já vem trabalhando há 10 anos que foi criado o curso, né? A gente agora fica mais fácil, a gente chama ou fala até com os nossos próprios graduados que estão trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, na Vigilância Epidemiológica e estão comandando a organização assim, das unidades de saúde, a gente conversa com eles e consegue esse espaço para levar os alunos. Uma Eles questão verem assim. na prática. Isso, então não tem sido, ultimamente está bem fácil Bacana. essa parte. Em relação à inserção desses profissionais que já são formados aqui na UNILA, principalmente aqui no município de Foz, avançou bastante essa questão, né? Até da absorção da própria prefeitura, que no último concurso abriu, né, vagas para o cargo de formado em saúde coletiva. Como é que você vê esse avanço desde a criação do curso aqui da UNILA, já com uma década, né, de curso? Exato. Bom, a gente, os alunos sempre estão preocupados por qual vai ser a inserção laboral deles. Aí, no Brasil, a maioria tem muito concurso já que estão abrindo vaga, como falou, né, para sanitarista. Então, o cargo é sanitarista. Quando aparecia antigamente, pode ser qualquer profissional da área da saúde, o sanitarista também poderia estar concorrendo, mas ficava mais difícil. Agora abre a vaga com o título já para sanitarista. A gente tem vários graduados, vários sanitaristas da UNILA trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, na Vigilância, Foz do Iguaçu. E os estrangeiros, né, para eles fica um pouquinho mais difícil, porque o curso, como eu falei para vocês, que foi criado para acompanhar a reforma sanitária brasileira. Porém, os problemas que envolvem o Brasil, né, são semelhantes aos problemas dos outros países latino-americanos. Então, a gente tem uma formação que serve também para atender demandas de outros países. O problema é que o título brasileiro tem que ser reconhecido no país de origem do aluno e ainda não temos essa reconhecimento desse título ou revalidação do título depende do país de origem. Então, tem várias políticas que devem ser revisadas para conseguir essa revalidação. O aluno está formado, né? E muitos deles ficam aqui no Brasil fazendo pós-graduação, residência, mas temos alguns que já voltaram para países, estão trabalhando na docência universitária, no Ministério da Saúde. Não são muitos ainda, mas também não temos muitos formados. Muitos estão aqui no Brasil, estudando aqui, se aperfeiçoando, se especializando na área. Professora, a pandemia destacou muito a importância dos enfermeiros, né? No período todo, e agora esse período que a gente tende aí ao final, né? Espero. E a gente está discutindo agora o piso salarial dos enfermeiros, né? Acredito que todos nós profissionais sempre buscamos ali a defesa da nossa carreira. A professora quer falar um pouquinho também sobre esse assunto importante, né? Porque, se não me engano, as pesquisas indicam que os enfermeiros foram os profissionais que mais faleceram com o período da pandemia, né? Com o Covid-19. Realmente, é verdade, né? Os enfermeiros sofreram mais com mortalidade porque estavam mais em contato justamente com os pacientes. E nesse período da pandemia, né, foi muito bom para o sanitarista também, porque esses sanitaristas na Secretaria Municipal de Saúde, na Vigilância, eles ganharam destaque, estavam
na organização de como ia ser esse enfrentamento, como ia ser o acompanhamento dos pacientes, trabalhando bem com os dados, com algumas medidas de como promover a saúde nesse período. Eram sanitaristas já formados, trabalhando na Secretaria Municipal, e os alunos também. Aproximadamente 30 alunos nossos da área, alunos da saúde coletiva, né? Não formados ainda, que foram acompanhados pelos docentes orientadores, pelos supervisores, que no campo já eram sanitaristas, como que ganharam também bastante destaque, tá? E, bom, talvez eu não pesquisei, mas a gente, intuitivamente, né, como eles não tiveram contato direto com o paciente, talvez a mortalidade não ficou tão alta, né? Já o enfermeiro, realmente, ele pode ter sofrido mais, e isso que mostram os dados, né? Mas o sanitarista ganhou destaque principalmente, e o que a gente viu foi aqui em Foz do Iguaçu. Agora, ficaram por 2 anos com a bolsa e fazendo o estágio não obrigatório, né? Mas terminaram agora em 30 de agosto esses contratos dos alunos. E muitos deles começaram e terminaram, e foi um momento enriquecedor, porque eles conseguem aplicar na prática tudo que eles foram aprendendo aí na teoria, e isso se vê destacado nos relatórios finais deles, e tem sido bem importante. Em relação com essa maturidade que o curso vai ganhando, né, com o tempo, como que você vê o futuro, não só do curso da UNILA, mas da profissão mesmo de sanitarista? O que você vê daqui para frente para essa área? Bom, o curso, né, o sanitarista em si, ele tem um futuro brilhante, porque já foi pensado para evitar, para acompanhar o sistema de saúde. A gente tem os profissionais que vão tratar a doença, e tem o profissional sanitarista, que ele consegue reconhecer todo de forma holística, o ser humano, né? Desde o nascimento, quando ele está saudável, o que a gente pode fazer para manter ele saudável, fazer as pesquisas direcionadas para os problemas reais do sistema de saúde. Ele estuda, conhece a gerência do sistema de saúde. Então, o futuro, eu sempre falo, às vezes acompanha um desejo de melhorar a saúde como um todo. Então, não significa que a pessoa não vai doer, não significa que a gente não vai precisar de profissionais que tratem a doença, senão que se a gente não fizer nada, a gente vai ter todo mundo doente e ninguém para cuidar. Então, o sanitarista, a profissão da saúde coletiva, ela foi criada nesse sentido, assim, para fazer com que a saúde seja, para manter a saúde, tá? Então, o futuro, ele é promissor, como já eu citei alguns casos dos alunos trabalhando aqui nos outros países latino-americanos, no Ministério da Saúde do Chile, por exemplo. Se você vê, sabe desses alunos trabalhando lá, e com certeza vão fazer a diferença. Só que eu acho que assim, aos poucos vai ser montado isso. Já tem concurso para sanitarista, nos outros países latino-americanos ainda está difícil, porque alguns não conseguem nem reconhecer o título, né, a graduação, como se. Então, eles ficam aqui no Brasil mesmo, fazendo pós-graduação, mas futuramente preparando. Tem que estar preparado na hora da oportunidade, né? E que recado que a professora deixa aí aos jovens que se interessam pela saúde coletiva, em toda a área de enfermagem, inclusive? Que recado que você deixa para eles em termos de preparo, né, e para se colocar no mercado, de postura, né, em relação a essa área que é tão também combalida e está sempre na linha de frente aí dos percalços da saúde? Bom, eu sempre falo, né, para os alunos, vocês têm que estudar muito, se preparar, gostar do que estão fazendo, porque às vezes não era o objetivo, talvez, fazer um curso, era fazer outro curso, ou não sabe muito bem o que é esse curso da saúde coletiva, mas você já está aí, estuda,
aproveita esse diferencial que o sanitarista tem em relação às outras profissões, né? As outras profissões que vão se focar para a doença. O sanitarista tem os conhecimentos suficientes para um gerenciamento de um sistema de saúde, para fazer pesquisa dos problemas reais de um povo, de um sistema de saúde específico, e também em relação à promoção da saúde, o que a gente pode estar fazendo, seguir estudando em relação a esses fatores de risco que a gente pode evitar ou pode fazer, se preparar, né, para abordar e reflexionar sobre esses fatores de risco, o que pode ser feito. Professora, muito obrigado pela entrevista. Te agradece aqui a vida do nosso programa Trajetórias. Convido vocês aí a assistir ao próximo Trajetórias, dê lá o seu like, muito obrigado e até a próxima.